Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo de número 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém. Os irmãos podem sentar em nome do Senhor Jesus. Quando nós lemos esse texto, lemos o seu contexto, nós vamos ver o apóstolo falando a respeito da excelência do amor. Mas se pararmos para analisar, quando ele fala sobre um crescimento espiritual, ele está dizendo que esta compreensão do amor verdadeiro do capítulo 13, só deu-se a entender na mente dele, no raciocínio dele, a partir do momento que ele passou de uma situação, ou seja, passou de um estado de menino para homem. Porque a palavra de Deus nos faz, a palavra do Senhor nos dá uma compreensão das coisas de Deus quando nós nos debruçamos nela, lemos ela, nossa mente em primeiro lugar ela é transformada. Então quando Paulo fala, se você depois for ler o texto, capítulo 13, ele vai falar a respeito de uma pessoa poder saber os dons, as línguas do mundo que nós vivemos. Hoje nós sabemos que existem vários tipos de línguas faladas em vários países. Cada país, muitos países falam uma língua diferente da nossa. E Paulo vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e eu não tivesse o amor, nada disso seria proveitoso. E aí ele vai continuar dizendo, se eu tivesse os dons, todos os dons, de maneira que eu tivesse um dom da fé, de transportar os montes, mas se não tiver amor, nada seria. Então é toda essa compreensão do capítulo 13, ele vai falar no versículo 13 também, que quando essa revelação só chegou para ele, só entendeu verdadeiramente que o amor a Deus, ou o amor de Deus em nós, ele é tudo a partir do momento em que ele passa de menino para homem, ele busca compreender a palavra de Deus. A Bíblia toda vai falar a respeito de nós sermos edificados. A palavra do Senhor diz assim no texto, ainda de 1 Coríntios, querendo, Deus instituiu a igreja, uns a apóstolos, uns a profetas, uns a doutores, outros a pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quando a Bíblia fala de aperfeiçoamento, a Bíblia está falando de melhora. E é interessante porque o texto aberto do culto hoje é 1 Coríntios 3, que Paulo vai falar sobre a igreja, ele vai convocar a igreja e dando a ela um ensino. No capítulo 3, se você quiser acompanhar, foi o texto que foi aberto no culto desta noite. Olha o que Paulo diz. Olha, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Quando Paulo fala à igreja de 1 Coríntios, é bom a gente ler o texto e o capítulo, porque esta igreja, diante do olhar de Paulo, quando Paulo trata a respeito dos problemas dessa igreja, ele chama eles de carnais. E ele vai falar por quê? Porque há dissensões. Porque uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. E Paulo vai chamá-los de carnais. Mas espera lá, parece que Paulo se contradiz, porque no capítulo 1, se você for ler, no capítulo 1, Paulo vai falar que eles têm todos os dons espirituais. Capítulo 1, versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus. Mas se Paulo fala que eles são carnais, mas eles têm dons espirituais,
Isso me faz entender que nem todo mundo que tem dom espiritual é espiritual. Sabe o que Deus está querendo nos ensinar? Que nós precisamos nos aperfeiçoar. Quando Paulo fala sobre aperfeiçoamento, Paulo está falando em melhora. Por exemplo, a palavra aperfeiçoar significa melhoramento ou aprimoramento. Ou seja, é nós nos melhorar naquilo que fomos, para aquilo que fomos chamados. Quando você está numa profissão, você vai buscar fazer um curso, uma capacitação para ser um pouco melhor naquela área que você trabalha. Você vai aprimorar, você vai aprender. Ei, na vida espiritual é do mesmo jeito. Por isso que Deus deu a alguns apóstolos, a pastores, a doutores, para o aperfeiçoamento, para que a igreja fosse assim edificada em Cristo, através de Cristo. Por isso que quando Paulo fala sobre ser menino e ser adulto, ele não está falando de erros ou falhas. Ele está falando de uma compreensão a respeito das coisas de Deus. Pois como dizemos aqui, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha dons, era uma igreja que sobejava nos dons, mas infelizmente em algumas áreas eles eram usados por Deus em dons, mas lá fora, ou em algumas situações, eles deixavam que as distensões tomassem conta deles. Ou seja, era Paulo dizendo: eu tratei vocês com leite, fazendo referência a uma criança, mas vocês estão ao ponto de começar a comer uma comida mais sólida, uma comida mais forte. Por quê? Porque o reino de Deus quer nos aperfeiçoar. A gente não pode levar uma vida simplesmente como muita gente lá fora, uma vida de altos e baixos com Deus. A gente tem que ter crescimento. Você vê como Pedro age quando Jesus o chama. Você vê a situação de Pedro em 3 anos com Jesus. Mas depois você vê em Atos 2 que o Espírito Santo derramado agora já é diferente. Você vê os discípulos, todos eles com seus problemas, todos eles limitados, como todos nós somos aqui. Nós não somos perfeitos e nem chegaremos à perfeição aqui na terra. O dia que isso acontecer, nós seremos arrebatados. Mas então o que Paulo está falando? Paulo está falando em melhoramento diante de Deus. O irmão Diogo falou aqui hoje, interessante porque tudo tem a ver com a palavra. Se pegarmos e analisarmos a vida de cada um e perguntarmos assim: irmão, quanto tempo você serve a Deus? Eu sirvo a Deus há 1 ano. Eu sirvo a Deus há 2 anos. O outro sirvo a Deus há 10 anos. O outro há 30 anos. Sabe o que isso significa para Deus? Quase nada. Porque o que Deus quer para nossas vidas é que haja um crescimento, maturidade. É isso que Deus quer conosco. Porque eu conheço crentes de 30 anos de crente, mas não aplicam a palavra. São os mesmos, ou são piores do que eram no mundo. Sabe o que Deus está tentando nos ensinar? É que tem que haver um melhoramento, para que através das nossas boas obras o mundo glorifique a Deus. Quando você recebe a Cristo como Senhor, você passa, como Paulo disse, você passa das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós aceitamos a Cristo, nós trocamos o senhorio. Nós éramos escravos do pecado, da nossa carne, nós éramos escravos do mundo. Agora nós somos, Paulo fala no capítulo 8 de Romanos, que agora, no capítulo 7, que agora nós somos escravos de Cristo, porque nós não fazemos as nossas próprias vontades. Então a questão de nós crescermos diante de Deus, ela é necessária. A gente tem que aprender isso. Eu quero que você leia comigo Hebreus capítulo 5. Abra a sua Bíblia no capítulo 5. Se você achar e quiser ler com a gente, capítulo 5, versículo 8 e o versículo 9. Se você quiser achar e ler, levanta a sua mão aí para nós ler, para ler no microfone, nós ouvirmos bem o texto. Mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia também, pode acompanhar aí para nós aprendermos a respeito de Cristo. Que o próprio Cristo foi ensinado como criança. Jesus foi ensinado como criança, aprendeu. Assim nós somos motivados a aprender mais de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todo o que lhe obedece. Olha o que o texto diz, que ele aprendeu a obediência. A vida vai nos ensinar muita coisa, entre elas obedecer a Deus. Porque quando nós aprendemos a obediência, a gente não quebra a cara. Já viu a história daquele adolescente jovem que não ouve pai, não ouve mãe? Não honra pai, não honra mãe? Porque muitas vezes, em um certo tempo de vida, eles pensam ser dono do seu próprio nariz. Só que a vida ensina para eles da pior forma. Se você olhar hoje as penitenciárias de todo o país nosso, quanta gente, quantos jovens perdendo lá tempo de vida. E deles que eram filhos de crente não ouviram o conselho do pai, não ouviram o conselho da mãe, acharam-se donos dos seus próprios narizes, e agora o mundo ensina da pior forma, porque não aprenderam a obediência diante de Deus. É da mesma maneira, para nós sermos abençoados por Deus, não tem meio termo. Não é nós batermos no peito e dizer: eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu ando para onde eu quero. Jesus, filho de Deus, mas nascido de Maria, ele precisou aprender a obediência desde cedo. Ele mesmo se submeteu, ele mesmo se obedeceu, porque ele sabe que o propósito que Deus tinha para realizar através dele seria grande, e ele seria o exemplo de todos nós. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que ele aprendeu a obediência desde cedo, porque através dele o Senhor quis projetar algo maior, porque sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus mesmo fala isso a respeito da sua própria palavra, dizendo que aquele que ouve as palavras dele e que está nele, e está na palavra dele, o Pai também se manifestará a essas pessoas, aqueles que estão ligados em Jesus através da palavra. É por isso que nós precisamos buscar esse crescimento, todos nós, todos os dias. Não existe entre nós, não existe alguém que diga: eu não preciso melhorar, eu não preciso ser melhor, porque o dia que nós alcançarmos tal propósito, Jesus vem para nós, e a gente é levado nas nuvens como Jesus, ou arrebatado, sei lá, só porque nós precisamos entender, nós precisamos melhorar para agradar a Deus. E trazendo diante desse texto, a gente pode perguntar para nós, cada um perguntar para si mesmo: como eu tenho melhorado como cristão? Do tempo que eu aceitei a Jesus, seja você quantos anos você tiver de fé, no que o Evangelho melhorou você? No que o Evangelho transformou sua vida? Porque o Evangelho não é mudança de roupa, o Evangelho é mudança de vida. Paulo diz que o Evangelho é o que? Poder de Deus. E se ele é poder de Deus, no que ele mudou a minha vida? No que ele transformou o meu caráter? Se você puxar na sua mente, você pode se perguntar: como eu era há 20 anos atrás, ou 15, ou não sei o tempo, mas como eu era, e agora, no que eu cresci? Porque essa deve ser nossa expectativa, de ano após ano, chegar no final do ano e dizer: Deus, eu melhorei, Deus, hoje eu sou um crente melhor do que eu era o ano passado, ou Deus, eu quero ser um crente melhor do que eu fui no ano que se passou, porque isso é aperfeiçoamento. Como eu melhorei, como eu tratava áreas como o perdão, como eu tratava, ou como eu falava a respeito do amor, da sujeição, da humildade, como era o meu pensamento concernente a esses textos, e como é agora, como eu penso agora. Porque o Evangelho, ele muda, a palavra de Deus, a primeira coisa que ele muda é a nossa mente, nosso jeito de pensar. Por isso que Paulo diz: nós temos a mente de Cristo, porque agora nós não pensamos conforme a natureza caída, ou o pecado, né? Não somos dominados pelo pecado, agora nós temos a mente de Cristo. O crente, eu e você, precisamos melhorar como crentes. Você sabe o tamanho da responsabilidade que a gente tem? Jesus disse: vocês são sal.
Vocês são luz. Você já olhou para o mundo que está acontecendo hoje em todas as áreas do mundo? Destruição, as pessoas estão se matando, a corrupção tomou conta do nosso país. Nós vivemos um mundo onde as pessoas elas amam mais o dinheiro do que o próximo. As pessoas elas são gananciosas, isso em todas as áreas. Você já parou para ver o caos que estamos vivendo? E aí eu te pergunto, quem é o culpado disso? É o diabo? Não é o diabo que está fazendo isso. Não é o inferno, é os demônios. De fato eles estão fazendo isso. Mas você já parou para analisar que a igreja que somos nós, a gente está recuando, a gente está voltando atrás, a gente está deixando o diabo imperar e dominar e fazer o que ele quer e bagunçar do jeito que quer. Porque quando Jesus fala para Pedro sobre a afirmação, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é o único representante de Deus aqui na terra. A igreja, ela tem o poder nas mãos. A igreja tem autoridade. A igreja, Jesus disse, tudo que vocês ligarem aqui na terra também é ligado no céu. Mas então por que o diabo está deitando e rolando? É claro que hoje a gente tem muitos escândalos. É claro que hoje a gente tem muito meio crente que não sabe se é crente ou não é. Mas aonde estão os sinceros? Paulo disse, é lícito que entre os escândalos, para os que são sinceros, se manifeste. Aonde estão os crentes que são sinceros e vão dizer: eu não compactuo com o pecado, eu não troco a minha cruz por qualquer coisa, eu não negocio meus princípios, eu não negocio os valores da palavra de Deus. Aonde estão esses crentes? Porque Paulo diz que esses crentes, eles têm poder, eles têm autonomia, porque aonde eles forem, eles são representantes de Deus. Então, se nós somos representantes de Deus, aonde nós chegamos, a presença de Deus tem que chegar junto. Nós perdemos muitas das vezes a credibilidade. A gente falou na semana passada, o nome crente já perdeu credibilidade, mas outrora não era assim. Porque por causa de mau exemplo, nós temos nos dias de hoje, muitos que levam o nome de crente não vivem uma vida de crente. E aí a gente vê os escândalos. E não são crentes que estão gatinhando. São crentes de 10, 20, 30 anos, que ainda tem o hábito de comprar e não pagar, que ainda tem o hábito de ser briguento, que ainda tem o hábito de andar por aí discutindo, brigando com os outros. E aí a gente vai perdendo a essência. É tudo que o diabo quer, sujar a nossa essência. Mas o cristão que está buscando aperfeiçoamento, ele é falho hoje, mas amanhã você diz: eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometi ontem. Eu não vou fazer o mesmo eu que eu fiz, porque quando o Espírito Santo nos convence, não, você não se tornará perfeito, mas hoje você erra, amanhã você diz: não posso errar de novo, amanhã você melhora, depois da manhã você se tornará um crente melhor do que hoje, amanhã você vai se tornar um crente melhor, e cada dia melhor, para a glória de Deus. É nesse tempo que Jesus vem e busca o seu povo, e seremos arrebatados da face da terra. Quando alcançamos um aperfeiçoamento, é isso que nós devemos desejar. E aperfeiçoamento aqui é algo tão maravilhoso, porque o cristianismo, o ser cristão, traz consigo marcas. Primeiro, perdão. Nenhum grande líder religioso ensinou sobre o perdão mais do que Jesus. Você já parou para ler os ensinos de Jesus? A ordem de Jesus é essa: me ama, então você guarda o meu mandamento. E o meu mandamento é esse: se alguém bater a sua face direita, oferece para ele a esquerda. O meu mandamento é esse: perdoem uns aos outros, porque assim como vocês perdoam, vocês serão perdoados. O meu mandamento é esse: se você não perdoa alguém, você não será perdoado, e ponto. Então, os ensinos de Jesus mudam a história, muda a vida, muda o comportamento. Quando a palavra transformar o meu coração, minha mente, minhas atitudes serão transformadoras. E aí o mundo vai olhar para você e ver que você é um pequeno Cristo. Não, aquele crente ali não aceita suborno. Reparou quando a gente olha para os nossos governantes e diz assim: aquele lá é ladrão, porque lá fez isso e aquilo outro? Não deixe de ser.
Só que quantos pequenos subornos nós recebemos durante a vida? Quantos crentes, pessoas que creem em Cristo, mas que fazem dão o seu jeitinho para pagar um pouquinho menos de luz, um pouquinho menos de água. Uma vez tive uma conversa com um cidadão que dizia ser crente. Ele dizia assim: eu vou comprar um direito, que é uma evasão, eu compro o direito, eu pago 2 ou 3 mil e eu moro lá, tá baratinho. Eu disse: você sabe que isso é errado, né? Porque não é dele, não é da pessoa que te vendeu. Alguém está vendendo algo que se apossou. E a Bíblia condena esse tipo de atitude. Porque como você vai depois querer pregar a palavra, ensinar que deve ser honesto, se você está comprando que não é legalizado? Então são essas coisinhas. Ah, mas ele é corrupto. Ah, mas fulano é isso e aquilo outro. Mas a igreja deve continuar sendo representante de Deus, não aceitando o errado, não aceitando o pecado, não concordando com essas coisas. Meu irmão, você já reparou que no tempo, por exemplo, no ano que nós estamos vivendo agora, é o ano político. Meu irmão, daqui a pouco vai chover candidato no meio do povo de Deus. Não que a gente não deva se envolver de certa forma, porque somos cidadãos. Mas por que este povo que não quer Deus, não quer buscar a Deus, não quer ser crente, não gosta de crente? Por que no tempo de eleição eles vêm para o meio da igreja? É porque a igreja vai compactuando, é porque a igreja vai aceitando esse tipo de pessoa. E nós precisamos entender que mesmo sendo cidadãos brasileiros, nós não podemos trazer para o culto nenhum tipo de nada que venha tirar a glória de Deus. As pessoas que vêm aqui, que canta, que prega, que Deus usa, são pessoas que estão trilhando o caminho de Deus para se aperfeiçoar e ser usada por Deus. O púlpito, lugar onde se prega o evangelho, não deve ser ocupado por alguém que fala e que oprime os outros, ou pessoas que usam o seu poder, a sua autoridade para enganar outros. E a gente como crente tem que ter esse entendimento, porque senão amanhã depois a gente vê que infelizmente até os nossos governantes se tornam pessoas corruptas e depois são favorecidas pela igreja. A igreja tem que fechar as portas para esse tipo de pessoas que muitas das vezes não vêm para buscar a Deus e crescer espiritualmente, mas vêm sim para conseguir adeptos. Porque uma vez que eu me torno um crente melhor, eu vou separando algumas coisas, tirando algumas coisas. Isso não serve mais para mim. A primeira coisa que o Evangelho faz a primeira transformação que o Evangelho faz é dentro de nós. É aqui dentro. Por que é essencial o Evangelho mudar aqui dentro? Jesus disse que a boca nossa fala do que o nosso coração está cheio. Por isso que quando você se reunir com alguém, quando você estiver reunido, quando você for em algum lugar, se o coração estiver cheio de inveja, você vai falar sobre inveja. Se o coração estiver cheio de ódio, vai sair palavras terríveis. Mas se estiver cheio de Deus, vai sair coisas boas. E eu posso me perguntar no que eu melhorei como crente do ano que passou. No que eu melhorei como crente? Porque o Evangelho transforma nossas vidas. O Evangelho traz transformação na nossa alma. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando fala sobre a conversão de Saulo, a Bíblia fala que houve uma mudança tão grande na vida de Saulo, de perseguidor, ele se tornou perseguido. Os irmãos não acreditaram nele. Os irmãos, quando viram ele pregando, falando do amor de Deus, eles disseram: não, ele está aqui dando planos contra nós. Sabe o que os irmãos fizeram com Saulo? Apedrejaram. Os irmãos que carregavam Bíblia, os irmãos que diziam ser transformados por Jesus, pelo Evangelho da cruz, pegaram e disseram: esse cara barato está querendo enganar nós, vamos pegar pedra e vamos apedrejar. Sabe por quê? Porque eles não foram alcançados genuinamente e não receberam a transformação do Espírito Santo no coração deles. Porque a boca que fala sobre Deus, os olhos que estão focados nas coisas de Deus, os pés que caminham para buscar a presença de Deus, não podem ser dúbios.
A gente precisa ter propósito, porque o Evangelho transforma a vida do homem pecador, o homem que não vale nada, a mulher que não vale nada, e ele transforma numa bênção. Olha você aí. Ninguém pode dizer assim, eu sou perfeito. Deus não escolheu porque eu sou perfeito. Meu irmão, nós não valíamos nada. Nós não valíamos nada ao olhar humano. Porque o homem na face da terra perdeu o seu valor. Mas para Cristo, você vale o sangue vertido na cruz do Calvário. Por isso ele morreu por nós. Por isso tira da sua ideia, eu sou perfeito. Mentira. Os fariseus tinham essa ideia. Os fariseus tinham tanta ideia que eles eram perfeitos, que quando o Filho de Deus veio em forma de carne, veio para eles, pregou para eles, fez milagre para eles, falou tanta coisa, cumpriu a palavra, eles estavam com os olhos fechados. Mas precisamos, como servos genuínos de Deus, ter crescimento espiritual, maturidade. Maturidade não vem com tempo. A maturidade não tem a ver com quanto tempo. Eu sou crente há 30 anos, como disse, conheço crente de 30 anos, mas continua sendo o mesmo caloteiro, continua sendo o mesmo fofoqueiro, continua usando sua língua para falar mal dos outros. Esses crentes nunca conheceram Deus. Esses crentes nunca conheceram o Evangelho verdadeiro. Não estou falando que você não terá falha, estou falando em permanecer no erro. Quando João fala aquele que peca é filho do diabo, ele está falando na prática pecaminosa. Uma vez você falou mal de alguém, depois o Espírito Santo te convenceu e você continua falando mal de alguém. Isso quer dizer prática do pecado. E João diz, Paulo vai falar depois que o salário do pecado ele é a morte. Então a gente precisa melhorar. Como crente, se pergunte, no que eu melhorei? Até aqui. Como eu era um ano atrás, como eu sou agora? Eu cresci, eu amadureci, eu tive maturidade, estou tendo maturidade espiritual, porque o cristão, ele é um pequeno Cristo. Vamos mais avante? Vamos mais profundo? Como a mulher tem melhorado o seu posicionamento, o seu papel como esposa e mãe, depois de conhecer a Cristo? Jesus é transformador. É impossível que alguém me diga, eu conheci Jesus, mas está do mesmo jeito. Mentira. Ou você não conheceu Jesus, ou você teve sei lá, mas não conheceu Jesus. Porque eu duvido, não vi nenhum texto, nenhuma história fala que alguém conheceu Jesus e saiu do mesmo jeito. Todos os que tiveram encontro com Jesus foram marcados por Ele. Não estou falando em algo espiritual que você diz, recebi uma revelação. Não. Eu estou falando em atitude, eu estou falando em obra, eu estou falando em mudança. Quando falamos de Pedro, falamos de João. Homens que agiam de forma rápida, reagiam de forma rápida, mas quando receberam a presença do Espírito Santo, eles estavam dispostos a morrer por Cristo. Olha a diferença. Porque o Evangelho traz marcas, o Evangelho traz diferença. Vamos falar primeiro da mulher, que é mais fácil. Como a mulher tem melhorado como esposa e como mãe? Para você ter uma ideia quanto poder a mulher tem, que a Bíblia dá a ela poder de edificar sua casa. Se a casa não está edificada, a culpa não é do homem, a culpa é da mulher, biblicamente falando. Nós já vamos chegar na questão do homem, mas falando aqui, porque o Evangelho é transformador. Todos aqui já decoraram Provérbios capítulo 14. Alguém sabe decor o que diz Provérbios 14? É um texto que todos nós decoramos. Mas por que não o homem sabe edificar a casa? Se o homem é o cabeça da casa. Porque a mulher o Senhor deu o poder de edificar ou destruir. Por quê? Deus a colocou como coroa do seu marido. Deus deu a ela uma autoridade tão grande. Não está tirando a autoridade do homem. Mas a mulher, quando foi criada do homem, o Senhor estava querendo ensinar para o homem e para a mulher que ela estava sendo tirada dele, ela ia depender dele e ele ia depender dela. Mas Deus deu a eles papéis distintos. Então deixa eu lhe perguntar, como mulher, como esposa e como mãe, como você tem melhorado depois que você conheceu Jesus?
Irmão, se você for ver a estatística de mulheres que servem a Deus e seus maridos não servem, é tão grande. Mas por que essas mulheres não ganharam seu marido para Jesus ainda? Sabe por quê? A maioria delas servem a Deus, cantam, oram, pulam, buscam a Deus na igreja. Mas quando chegam em casa, as palavras que saem da sua boca são pior do que a mundana fala. Sabe quando esse marido vai para a igreja? Nunca. Porque ele não vê transformação na mulher que está com ele todo dia. Como vai ver Jesus? Então o Evangelho transforma primeiro a minha vida, para depois transformar através de mim. Em 1 Pedro capítulo 3, o apóstolo fala que a mulher, ela tem o poder de ganhar o seu marido sem palavra. É atitude. Como ela se porta, como ela fala. Meu irmão, é inadmissível que uma mulher de Deus, uma mulher que usa a sua boca para falar de Deus, use palavras que não agradam a Deus, ou palavras para denegrir a imagem de outros. É raro, é muito fácil você ver por aí pessoas falando palavras que até o ímpio está falando mais. Só que Deus quer fazer em nós uma transformação primeiro em nós. Primeira pergunta: como temos melhorado como cristão? Como a mulher tem melhorado como esposa e como mãe? Porque Deus quer salvar nossa família. Primeiro, lembra da pregação do Evangelho? Primeiro o que? Primeiro é Jerusalém. A pregação seria em Jerusalém. Quem é Jerusalém? Nossa família, nossa casa. Ninguém melhor do que sua esposa para saber o seu comportamento com o marido. Ninguém melhor do que o marido de saber como sua esposa é na sua casa. Porque Evangelho não é trocar de roupa. Evangelho é ser verdadeiro, é ser autêntico. É você ser um crente de verdade. Um crente que tem marcas, um crente que sabe ser oposição ao pecado e às trevas. Como a mulher tem melhorado o seu relacionamento? Porque ela é a coroa do seu marido. Ela tem poder de edificar e de destruir. Vocês já ouviram, mas a gente pode relatar de volta. Como uma certa pessoa diz assim que o homem pode acordar do jeito que for, estressado, bravo, do jeito que for, nada muda. O filho pode acordar, do jeito que for, nada muda. Mas se a mulher acordar brava, nervosa, muda toda a casa. Porque ela tem esse poder, ela tem essa graça. Ela pode usar isso para o bem, mas também ela pode usar para o mal. E é mais fácil usar para o mal do que para o bem. Só que quanto é difícil você conviver com pessoas que não aprenderam que o Evangelho é transformação. É transformação, porque ele é poder de Deus. Por isso que muitas mulheres não salvam seus maridos. Por isso que muitas mulheres não salvam seus vizinhos. Por isso que muitas mulheres, não é que tem que salvar, mas a nossa vida tem que mostrar Jesus para as pessoas. Nosso tipo de relacionamento tem que apontar para Cristo. Porque nós somos pequenos Cristo, porque a palavra cristão simboliza isso, pequenos Cristos. O homem e a mulher temente a Deus, ele é conhecido por suas obras, por suas atitudes. Então, do que a mulher tem melhorado? Lê comigo Provérbios capítulo 21. Vamos falar um pouquinho da mulher, depois eu vou falar um pouquinho do homem. Provérbios capítulo 21. Eu quero que você leia comigo o versículo 19. Se alguém achar e quiser ler. Provérbios capítulo 21, versículo 19. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadíssima. Algumas traduções falam iracunda, irritadíssima. Quem é que quer morar no meio do deserto? Quem quer morar vendo só areia, sol durante o dia, à noite um frio? Quem quer morar num lugar desse? Quem? Eu vou fazer uma casa lá no meio do deserto. Só que olha o que o Salomão fala. É melhor você morar no deserto que com uma mulher briguenta, rixosa, iracunda.
Bem melhor morar lá. Mas só tem areia, mas é melhor. Não tem água, mas é melhor. Por quê? E aí, trazendo para a vida cristã, isso aqui não pode compactuar com o nosso jeito de viver. A mulher, ela traz segurança. A mulher, ela traz equilíbrio para casa. A mulher traz o equilíbrio necessário para casa. É a mulher que traz um toque, a diferença que o ambiente precisa. Você já viu um ambiente só de homem? Terrível. Quem trabalha longe, fica em alojamento só de homem, é terrível. Mas o ambiente onde está a mulher há equilíbrio. E a mulher cheia do Espírito Santo edifica e não destrói. A mulher cheia do Espírito Santo é aquela, não é perfeita, voltando a falar, ela não é perfeita, mas a presença dela é agradável. Quanto está difícil hoje, a gente precisa melhorar nisso, que a nossa presença seja agradável para as pessoas, para que ninguém nos veja chegando e diga, lá vem fulano, lá vem ciclano. Que a nossa presença cheia do Espírito Santo seja agradável, que as pessoas tenham o prazer de estar ao nosso lado, que as pessoas tenham o prazer de estar onde você está, de ir na sua casa, de convidar você, de chamar você para comer um churrasco, para estar, que a sua presença, que a nossa presença seja agradável, que ninguém olhe para nós como crente, como cristão e diga, não quero nem conversa com aquela pessoa. Que a presença de Deus transforma nossas vidas. Não que você tem que falar, falando só de Deus, não só de Deus, não. Mas que nossa vida seja uma vida que glorifique a Jesus. Que alguém olhe para nós e veja a presença de Deus em nós. Porque você é de Deus, você tem a marca de Deus. Provérbios ainda, se você estiver com a Bíblia aberta, acha o versículo 27, capítulo 27. E o versículo 15. Se você não quer morar no deserto, nós precisamos melhorar nossos relacionamentos, como nós nos portamos, como nós agimos. Provérbios 27, 15. Amém. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Quem aqui já teve goteira na casa? Quem aqui já teve? Poucas pessoas teve goteira? Fora um monte de outro, bom dia, que mora em apartamento, todos nós acho que já passamos por essa situação. Aquela goteira, ela é infernal. Ainda mais se ela estiver em cima de uma lata. Sabia que, agora eu não lembro o nome dos povos, do povo, mas eles torturavam os seus guerreiros, os inimigos, né? Amarrava os pés e as mãos, colocava perto, colocava ali uma panela e colocava uma água para escorrer, para ficar batendo naquela panela dia e noite. E aquilo ali era uma tortura, e torturava os seus inimigos, os soldados inimigos. Olha o que o texto diz: o gotejar contínuo em grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. É algo que nunca para, e aquilo vai tirando a paz, a alegria. Por que nós estamos falando isso? Tem tudo a ver com ser um cristão. Tem tudo a ver com ser um pequeno Cristo. Porque o Evangelho, quando transforma a nossa vida, nem não transforma só minha vida cristã. Ah não, agora eu vou para a igreja. Antes eu ia para o bar, hoje eu vou para a igreja. Não é só isso. A vida cristã é mudada em todo o relacionamento. É no trabalho, é na rua, é com os filhos, é com o marido, é com o pai, é com a mãe. O Evangelho transforma-nos completamente. É impossível que alguém me diga, eu sirvo a Deus há tantos anos, mas eu continuo sendo esse tipo de pessoa, eu continuo vivendo uma vida, às vezes reclamando, murmurando, dia após noite. Porque existem pessoas que têm o hábito de reclamar, de murmurar, e é como um gotejar contínuo. Reclama hoje, reclama, meu Deus, amanhã, olha a chuva que está, amanhã eu tenho que trabalhar. Se dá sol, meu Deus, o calor que está, como eu não suporto. Ah, mas a água está quente, ah, mas a água está fria, ah, mas não tem água. Todo reclama, e o que Deus quer olhar para nós e ver que há transformação. A palavra do Senhor, ela nos ensina que a transformação vem quando há mudança de mente.
Porque nossa casa será abençoada, nossa família será abençoada a partir do momento que eu compreender a palavra. Lembra que Paulo falou quando era menino? Falava com o menino. Quando era menino, ele vai falar logo abaixo que sobre crescimento espiritual, que não é levado por vento de doutrina, porque agora você conhece, porque agora você aplica, porque agora você, antigamente, se alguém te ofendia, se alguém queria brigar, você logo resolvia, mas você é crente agora, não pode. Rapaz, isso, tinha um vídeo que eu postei no canal da igreja, o Senhor dizia assim, tem uma coisa difícil que é ser crente. Crente não pode brigar, não pode xingar, não pode... É exatamente isso. Porque nossas palavras são conhecidas. Porque a mesma boca que glorifica a Deus, ela não pode beijar a Baal, para que Deus te use, para que Deus me use. A gente tem que se tornar santos todos os dias, buscar santificação, buscar refrigério de Deus, presença de Deus, para nós melhorarmos primeiro como crente, depois como homem, marido, pai, esposa ou mãe, porque isso é bíblico, é isso que Deus quer. Último texto, último provérbio, capítulo 25. Capítulo 25. Melhor é morar no deserto do que com uma mulher briguenta, rixosa e iracunda. O gotejar de uma goteira é pior. O gotejar de uma goteira e a mulher rixosa, ambos são a mesma coisa. Provérbios capítulo 25, versículo 24. Melhor é morar só no canto do terraço do que com mulher briguenta numa casa ampla. Algumas traduções trazem água furtadas, né? Que é a tradução Almeida. Tem alguma tradução diferente? Águas furtadas. O texto que ele leu fala um sótão, né? Que é a diferença, o que é a palavra águas furtadas. Seria o lugar onde as águas, as calhas se encontram, ou lugar mais baixo. E ali também a goteira é contínua. Só que olha o que o Salomão está dizendo, melhor é morar num lugarzinho lá, pequeno, do que você morar numa casa ampla, muito grande, e com uma mulher briguenta. Sabe o que é isso? O Evangelho é transformação. Evangelho é mudança de caráter, mas não é magia. A mudança não é, eu vou impor minhas mãos, e não, é contínua. Você e eu tem que dizer, amanhã eu preciso ser um crente melhor do que eu fui hoje. Mas eu errei aqui, errei ali, ok, Deus não te condena, mas amanhã não faça os mesmos erros. Lembra da mulher que foi levada no ato de adultério diante de Jesus? Ele disse, cadê teus acusadores? Não, foi tudo embora, nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Se você tem o hábito de reclamar e de murmurar, pare com isso. Se você tem o hábito de falar e praguejar e reclamar e sempre culpar alguém, pare com isso. Comece a ver e buscar de Deus uma nova revelação da presença dele no teu coração. Porque uma vez que nós somos e buscamos ser cheios do Espírito Santo, nossas palavras são transformadoras. O apóstolo Tiago disse que nossas palavras têm poder de edificar, mas tem poder também de destruir. Lembra da mulher de Provérbios 14? Também o apóstolo Tiago volta a dizer, ei, de uma mesma fonte não pode de manhã da água doce, de tarde da água salgada. Não pode de um pé de abacate da maçã. Não pode. Por quê? Porque cada um segue o fluxo, ou o rio, é água doce, não tem como amanhã ser salgada. Não, assim é o crente, e a gente está buscando aperfeiçoamento.
Isso não é uma palavra condenatória, é uma palavra isso aqui é autoajuda. É dizer, Senhor, eu quero melhorar para te agradar. Senhor, eu quero ser um crente melhor. Senhor, eu quero melhorar no que eu preciso melhorar. Senhor, eu quero poder ser um crente que alguém vai olhar para mim e ver que eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu quero melhorar para agradar a Deus. E você vai ver o quanto Deus vai fazer através da sua vida, meu irmão, minha irmã. A mulher sábia edifica, a tola destrói. Há muito tempo as mulheres deixaram de ser mulheres de oração, que salvavam sua casa, dobravam os seus joelhos, orava pelo seu marido que não era crente, seus filhos que não eram crentes. Quarta-feira, culto de oração, pela tarde as irmãs reuniam-se em oração. Essas irmãs, elas têm autonomia de dizer, eu falo com Deus. Elas têm o poder, porque através da oração, é claro que não é só oração, mas a oração é a base para tudo. Elas têm o poder de transformar todo o ambiente onde elas estão. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Graça sem conhecimento é só algo que vai passar. Conhecimento sem graça, farisaísmo. Andam juntos e você vai ver a bênção de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. O Josué, lá no final do livro de Josué, ele vai falar assim: se vocês querem servir aos amorreus, aos heveus e jebuseus, e tudo isso que é Zeus naquele tempo, façam. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um privilégio, uma honra. Mas para isso, a gente tem que deixar Jesus ser Senhor da nossa casa, Senhor da nossa família. Nossos relacionamentos precisam mudar. Nosso jeito de se comportar com as pessoas próximas a nós tem que mudar. O tempo não dá mais. Amanhã a gente vai falar sobre a melhora do marido e do pai. E também vamos falar um pouquinho sobre os filhos. No que o Evangelho mudou a vida dos filhos. No que o Evangelho mudou a vida do marido. Continua o homem iracundo? Continua... A gente precisa falar sobre isso. Porque o Evangelho é transformação de vida. Transformação de caráter. Do que garanto para você, que você não seguiria alguém que fala bem, mas não vive o que prega. Assim nenhum de nós deve ser enganado. Por isso que o nosso comportamento como cristão seja mudado a partir de hoje. Que a gente possa, como diz o próprio Salomão, que o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Quando a gente tiver que enfrentar situações que nós queremos, que o velho homem, que a carnalidade quer aparecer, como Paulo fala em 1 Coríntios 3. Quando a vontade da carne quer brigar, extravasar e fazer alguma coisa, a gente lembra, eu sou espiritual, sou crente, não devo falar das coisas. Passe por bobo, mas por salvo. E as suas palavras servem para edificar a vida das pessoas. Nós vamos abordar um pouquinho mais amanhã a respeito do melhoramento como marido, pai e filhos. Porque a gente tem visto uma geração que diz que é a geração do arrebatamento, mas que não respeita pai e mãe. Uma geração que canta virado dos canarinhos, mas desonra seu pai, desonra sua mãe. Que evangelho é esse? O evangelho que eu creio traz transformação. Que evangelho é esse? Eu te amo, Jesus, eu te amo, Deus, mas xinga seu pai, xinga sua mãe. Desconheça esse evangelho. O evangelho é transformador. A boca que glorifica a Deus não pode ser usada para fazer o mal. Então, purifique os seus lábios. Se eles não são purificados, Deus ainda tem anjo que vem com atenaz, pega a brasa tirada do altar e ainda queima nossos lábios. O evangelho é transformação, mudança de caráter. É isso que a gente todos os dias precisa. Não estou dizendo que você precisa, não estou dizendo que vocês precisam, porque todos nós precisamos.
Todos nós estamos na linha do aperfeiçoamento. Quando a Bíblia fala em santificação, santidade, é buscar santificação. Eu convido vocês a colocar de pé para nós orarmos. Como eu tenho melhorado como cristão? Responda para você. Mas eu já sirvo Deus há 5 anos. No que o Evangelho mudou você? Eu sirvo a Deus há 10 anos, 20 anos, 30 anos. No que o Evangelho mudou você? Não mudou nada ainda. Nós vamos fazer o apelo amanhã. E você vai poder vir aceitar Jesus como Senhor. E dizer, a partir de hoje eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Porque a transformação não vem por um belo sermão, por uma bela palavra. A transformação vem quando o Espírito Santo mora dentro de nós. Vós sois o templo do Espírito. Se alguém destruir o templo que sois vós, Deus destruirá. Você já leu e você conhece a história de Sansão. Se você não conhece, Juízes 13. Não é o prazer de Deus ver crentes que são cheios de dons, pulam, cantam e são usados por Deus, mas daqui a pouco o Espírito Santo vai embora da vida dele, porque ele é carnal. Deus quer nos encher ao ponto de sermos controlados pelo Espírito Santo. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu quero orar com você. Busque por Deus. E eu quero que você ore juntamente comigo, porque eu preciso melhorar. Eu preciso de mudanças. E eu sei que só haverá mudança quando Deus voltar a ser o centro da minha vida. Então ore comigo esta noite. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço. E como cristão eu preciso melhorar também, Senhor. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito. Longe de mim está a perfeição. Mas todos nós que estamos aqui estamos caminhando, tentando ser melhor. Todos que ouviram a sua palavra podem ter dificuldade em uma área da sua vida. Mas eu sei que ele está lutando, que ela está lutando. Eu sei que eles estão tentando melhorar, Senhor, porque eles precisam. E eles sabem que o Senhor vai transformar a vida deles. Eu sei que para muita gente é mais fácil. Eu sei que para muitos é apenas, ó Deus amado, mais alguma coisa. Mas para alguns enfrentam mais dificuldades, Senhor. Mas eu sei também que o Senhor não vai abrir mão dele. O Senhor não vai abrir mão dela. O Senhor não vai deixar ele sem a sua presença. O Senhor não vai deixar ele, ó Pai amado, sendo dominado pela natureza caída ou pelo pecado. Não, Senhor. Eu sei que o Senhor vai pegar ele pela mão direita e vai ajudar ele, vai ajudar ela, Senhor. E amanhã depois eles vão poder testemunhar e dizer que o Senhor transformou a vida deles. Amanhã depois eles vão poder dizer: hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu posso cantar, hoje eu posso agradecer a Deus, porque Deus salvou a minha família, Deus salvou no trabalho, Deus está fazendo uma grande obra. Senhor, eles vão testemunhar. Eu não tenho poder, mas a palavra tem. Eu não posso pedir para ninguém, ó Deus amado, de mim mesmo, mas a palavra nos aperfeiçoa. É a palavra que traz transformação, é a palavra que traz salvação, é a palavra que gera mudança, é a palavra que tira a ira, é a palavra que tira a murmuração e coloca a gratidão, é a palavra que nos ensina, Senhor. Então nos ajuda, nos ensina, Senhor, a vivermos uma vida honesta, uma vida que glorifique o teu nome, uma vida que glorifique o Senhor, uma vida que te agrade, Senhor, uma vida que leve testemunhos ao mundo quem é Cristo. Ó Jesus, eu te peço esta noite, molda-nos segundo os padrões do céu, molda-nos segundo os padrões que o Senhor próprio estabeleceu. Jesus, nos ajuda a sermos melhores para te agradar. Ó Espírito Santo, conclua a boa obra. O Senhor começou a boa obra e o Senhor é
fiel para concluir. Oh Senhor, o Senhor está começando, alguém está ouvindo a palavra e está gerando mudança. Eu sei que ela é devagar, mas ela vai acontecer. Eu sei que alguém está ouvindo a palavra e está pedindo: Deus, eu preciso ser transformado, não consigo, me ajuda. É isso que Deus quer, é isso que Deus queria ouvir. É você se rendendo a Ele. Ele vai te ajudar, Ele vai fazer de você um crente melhor, um obreiro melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, um filho melhor, porque Deus quer ver a nossa dependência. Ó Rei, então completa a boa obra na vida daquele que crê, Senhor, e assim eles levam a tua bênção para a sua casa e para a sua família. Para a glória do teu nome nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. E a nossa oração sempre seja essa: Senhor, eu preciso melhorar, Senhor. Preciso aprender, crescer, para chegar à estatura do varão perfeito, segundo o apóstolo Paulo.